Olá, paz e bem. É muito bom ter você de novo com a gente para que juntos possamos aprofundar a nossa fé. Nós vamos tentar compreender hoje como iniciou o movimento de Jesus que deu origem ao que hoje conhecemos como igreja. E para isso, iremos voltar a Nazaré da Galileia há 2024 anos atrás, para tentar entender um pouquinho de como Jesus iniciou a sua igreja. Antes de iniciarmos a análise específica deste episódio, é importante destacarmos alguns elementos que nos auxiliaram. O primeiro deles é dizer que, apesar da presença do aramaico, é o grego que sobressai como língua coloquial e comercial na região em que Jesus viveu e no período em que foram escritos os primeiros documentos do cristianismo, nos 2 primeiros séculos, inclusive. Feito esse primeiro esclarecimento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo a comunidade de Mateus, capítulo 16, verso 18. Ali, Jesus diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É neste ponto que nós queremos nos concentrar para iniciar a nossa reflexão. Este trecho do Evangelho segundo a comunidade de Mateus traz muitas reflexões importantes, mas hoje queremos nos concentrar sobre qual é a igreja que Jesus deseja edificar. Isso porque Jesus, para se referir à sua igreja, usa uma palavra importante que aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Ele usa a palavra eclésia para se referir à sua igreja. Para compreendermos a profundidade da mudança proposta por Jesus, é preciso entender o que antes era compreendido como o que hoje nós entendemos por igreja. A synagogue, ou sinagoga, era o espaço reservado para a Assembleia dos Judeus, especificamente, onde eles ofertavam as suas orações, refletiam sobre as Sagradas Escrituras e aprendiam sobre a tradição e a história do seu povo. As sinagogas tinham uma estrutura hierárquica muito bem definida e rígida, sendo o arquissunagogos, o líder da sinagoga, que deveria selecionar leitores, mestres, examinar o que seria dito e tudo o que poderia e não poderia ser feito na sinagoga. Estas também eram às vezes usadas como um tribunal de justiça, no qual os governantes presidiam o julgamento de cidadãos do povo. Já a eclésia era uma assembleia da democracia na Grécia Antiga, com poderes de decisão relativos à legislação, processos judiciais e executivos, uma assembleia popular aberta a todos os cidadãos, onde todos podiam participar, orientar e, ao final, juntos votavam e decidiam sobre os assuntos de competência da eclésia. Ou seja, ao escolher Jesus, a expressão eclésia como determinante da sua igreja, ele torna o grupo de cristãos como uma assembleia do povo, onde todos têm participação, têm voz e têm vez. Uma assembleia que não somente oferta orações e reflete as Sagradas Escrituras, mas que também se envolve com a vida cotidiana do povo. Podemos perceber esse aspecto de igreja como um novo modelo social e democrático no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 42, onde os cristãos ofertam orações, estão abertos à comunhão fraterna, mas também partilham seus bens, distribuindo a cada um de acordo com as suas necessidades e promovendo o bem comum. Um outro ponto que demonstra o caráter democrático da Igreja de Jesus é o capítulo 15 do próprio livro de Atos dos Apóstolos. O Concílio de Jerusalém nos ensina que, quando há uma discordância no seio das comunidades que pregam o Evangelho, a Igreja se reúne como um todo e o verso 22 nos ensina que só é tomada uma decisão quando parece bem aos apóstolos, aos anciãos e a toda a Igreja. Ou seja, Jesus não funda nenhuma instituição. A igreja que ele deseja edificar é um novo modelo social, onde todas as pessoas têm direito à participação, com voz e vez, e onde o bem comum deve ser o objetivo principal. Nos próximos episódios, vamos nos aprofundar ainda mais nesse modelo de igreja,
Convide seus amigos e amigas e seja sempre muito bem-vindo e bem-vinda a aprofundar conosco a sua fé. Paz e bem. Esse vídeo é produzido pela Missão Anglicana São Francisco de Assis, uma comunidade da Igreja Anglicana do Brasil, com o apoio da Ordem Ecumênica Companheiros de Jesus, sob a responsabilidade de Frei Eduardo Faria.